Olá, meu amigo. O que o pecado causa na vida de uma pessoa? Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós ficamos limpos. Deus, ele pega nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Então, se nós andarmos segundo a palavra do Senhor, nós temos um corpo santo. Mas toda vez que eu peco, toda vez que eu faço alguma coisa errada, eu me afasto do Senhor. E a Bíblia diz que quando eu peco, o Espírito Santo e o próprio Deus se entristecem porque eu estou sujando um corpo santo. Porque se eu aceito o Senhor Jesus Cristo e se eu entrego a minha vida a Ele, meu corpo tem que ser santo. Olha o que diz aqui no livro de Tiago, capítulo 1 e o verso 12 em diante, diz assim: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ser sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por si iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo sendo consumado, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então diz aqui, né? A pessoa, se você está sendo provado, diz aqui o texto, feliz é a pessoa que é provada e se passar na provação, receberá a coroa da vida. Ou seja, Deus está dizendo que aquela pessoa que aceitou a Ele, que vive no caminho dele, se ela for uma pessoa que se desvia do mal, no final da sua vida, ela vai receber a coroa da vida e eternamente estará ao lado do Senhor Deus. E também diz aqui, né? Ninguém sendo tentado deve dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e também ninguém tenta. No verso 14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. O que é que o autor está dizendo aqui? Quando nós somos tentados pelo aquilo que nós desejamos, por aquilo que ansiamos. Então o inimigo, ele usa essa fraqueza e começa a nos tentar. Então tenta uma vez, tenta duas, e se nós der ouvido à tentação, se nós praticar, como diz aqui, né? Em seguida, esse desejo sendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido cometido, gera a morte. Então, se nós dermos lugar ao pecado e praticar o pecado, a Bíblia diz que esse pecado gera a morte. Por isso que muitas pessoas não conseguem ficar firmes na presença do Senhor e muitas se desviam pelo caminho ou não têm força para estar firme na presença do Senhor. Porque quando vem o pecado, quando vem a tentação, elas cedem e, como diz a palavra, né? E sendo consumado o pecado, esse pecado gera a morte. Porque quando Deus nos chamou e nós nos arrependemos, a Bíblia diz que nós somos santos. O nosso corpo fica alvo como as neve. Mas se eu começo a cometer pecado e não se arrepender, se eu dou lugar à tentação, ao pecado, então eu vou morrer espiritualmente. Porque como diz o texto aqui, né? Pelo pecado, após ter sido consumado, gera morte. Mas você pode dizer, mas como eu posso resistir o mal, resistir o pecado? Nós sabemos que é difícil quando o pecado vem à nossa porta, quando o pecado vem à nossa mente, como é difícil resistir o pecado. Mas se você quer ser santo, e se você realmente quer morar no céu e receber a coroa da vida, você tem que suportar. A Bíblia diz que o próprio Deus rejeitou Jesus quando Jesus ia ao Calvário, e a Bíblia diz que todo o pecado do mundo ia sobre ele. Então Deus se afastou dele, porque Deus não suporta pecado. Então se você tem pecado, se você vive no pecado, você está longe de Deus e não vai entrar no reino dos céus. Então se você está sendo tentado,
quando você estiver sendo tentado, que não suportar mais, chega e fala: Senhor, me ajuda. Se você puder, se ajoelhe, ore ao Senhor, peça para aquele mal, resista o quanto você puder, porque a Bíblia diz que aquele que pratica, como está escrito aqui, se você praticar o pecado, esse pecado vai dominar você e você vai morrer espiritualmente, e o Espírito Santo que está na sua vida vai se afastar, porque o Espírito Santo não vai viver num corpo cheio de pecado. Então, se você realmente quer ser de Deus, se afaste de todo o pecado, de todo o mal, busque ao Senhor e Deus vai te abençoar e você vai ser uma bênção na presença de Deus. E quando Jesus voltar ou quando você partir, você vai estar ao lado do Senhor Jesus e do Senhor Deus e vai passar a eternidade no céu. Então resista ao mal, como diz no livro de Pedro, né? Resista ao diabo e ele fugirá de vós e você vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.